Olá, meu nome é Rodrigo Oliveira, sou engenheiro de automação. Estou aqui com a empresa Eletrocore Serviços, atuo com gestão de equipamentos e também infraestrutura hospitalar. E também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos um bate-papo relativo à área de humanas com uma fantástica profissional, Débora Lima. Gratidão, muito obrigado. Eu que agradeço. Débora, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua trajetória profissional e grande parte dos internautas, alunos de último ano de ensino médio, fica naquela dúvida assim, o que eu faço? Hoje, na época que eu estudei, existia 27 profissões regulamentadas, hoje existem mais de 500. E pela longevidade, o pessoal pode fazer uma graduação, depois faz pós, depois pode voltar a fazer graduação, existe um tempo grande. Mas muitos já querem ter mais ou menos assim, uma assertividade melhor na carreira, tá? Então, eu queria saber se a sua foi assim, imposição dos pais, porque antigamente era assim, pai e a mãe era advogado, o filho era advogado. Para aquele negócio de continuidade, sabe, como se fosse fazendeiro e tudo mais. Né? Eu queria que fique bem à vontade, mas eu já vi que você é da área de humanas, você gosta de gente. Gosto de gente, Né? acertou, Então, cheio. e como que foi isso daí na sua vida? É muito interessante, né? Você traz uma pergunta que até me faz lembrar uma história de quando eu tinha 10 anos. Ah, faz outro dia, foi outro dia. Foi outro dia. Isso. Quando eu tinha 10 anos, tinha uma tia doente em casa. E aí, enquanto todas as crianças estavam lá brincando, nem preocupada com isso, eu era aquela que estava ali do lado da minha tia. Preocupada, né, interessada no estado de saúde dela. Então, essa é uma história muito significativa para minha escolha profissional. E, além disso, tem uma outra história. Né? Minha mãe não tem uma formação, mas ela morava no interior de Pernambuco. E em terra de cego, quem tem um olho é rei. Sim. Então, ela não tinha uma formação, mas ela tinha uma formação Da vida, escola da vida, né? e também além de quem estava ali naquela região. Sim. E ela foi convidada para dar aula para as crianças, né, da comunidade que ela morava. Então eu cresci escutando as histórias da minha mãe sobre esse papel dela de educadora, de professora. Então, aquela história dos 10 anos e essa história, né, dessas conversas com a minha mãe me despertou, né, uma paixão tanto para pessoas, né, então eu entendi que eu tenho um talento, tenho uma empatia pelo outro, e também tinha um amor pela educação. Na época da escolha profissional, eu fiquei em dúvida, faço psicologia ou faço pedagogia? Então essa era a minha dúvida. Mas era humanas mesmo. Era humanas. Isso. Era humanas. Isso. E aí eu optei pela psicologia, porque com a psicologia eu também poderia atuar na área de educação. Tanto com pessoas, né, na clínica, em empresas, e também em escolas, universidades, outros meios de levar conhecimento, compartilhar ideias. Na época, teve alguém que jogou contra, às vezes por proteção, falou, fazer psicologia, não dá dinheiro, o pessoal vai achar que você vai ter que cuidar dos louquinhos, não sei o quê. Teve alguém que falou isso? Ou todo mundo, não, faz sim, você é ótimo nisso, não sei o quê. Foi mais essa segunda opção, né? Então, realmente, você parece psicóloga, né? Então, não tive pessoas que torceram contra, não. Bacana. Mas o porque às vezes é preconceito... por proteção, né? Não, acho que não torceram contra, mas esse comentário, ele é muito presente, esse preconceito, esse estigma, né, da saúde mental. Ai, psicologia é coisa pra louco. É verdade, isso é dúvida. Até hoje eu ainda escuto, assim, né? Ah, se você dependesse de mim, você ia morrer de fome, né? Certo. Ao mesmo tempo, é algo que está me diminuindo, né, esse estigma, esse preconceito. Hoje a gente vê que a ansiedade é um mal do século, né? Exatamente. E uma ansiedade maltratada vira depressão. Uhum. E aí, nas aulas,
você já começou, era prazeroso você escutar e aprender ou muitas vezes era um martírio determinadas aulas? Eu sempre amei estudar, então esse papel de aprendiz também até hoje, né? Se eu puder estudar sempre, eu estudo. Então, para mim não, para mim era muito prazeroso estudar e não era fácil, porque no segundo ano de faculdade eu comecei estágio, fui trabalhar em empresa e era uma época que o estágio não eram 6 horas, o estágio era de 8 horas, então eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Então, eu lembro de uma situação que eu estava copiando, o professor falando, eu copiando, eu dormi escrevendo. Entendi. Né? Então, apesar dos sacrifícios, de precisar dessa dedicação, para mim era muito prazeroso estudar. Ok, que bacana. Aí você terminou e já começou a fazer os atendimentos. Presenciais, né? Então, eu comecei, quando eu terminei a formação, eu já tinha experiência em recursos humanos, na área de desenvolvimento humano. Eu comecei no segundo ano da faculdade a fazer estágio. Então, eu permaneci por mais de 20 anos em empresas. Depois eu fiz uma transição de carreira para a área clínica. Ok, então assim, mais áreas de RH mesmo, né? Sim, eu comecei na área de recrutamento e seleção e logo depois eu fui para a área de desenvolvimento, treinamento, desenvolvimento, gestão de pessoas. No começo, você pegava só o currículo em papel mesmo, né? Exato. Qualificação do cargo, lá tal, não sei o quê. Aí que você começou a usar os testes de perfil depois? Sim, eu comecei mais na parte mais administrativa, dando apoio para a minha liderança. E depois eu também comecei a utilizar os testes, aplicar testes, analisar. E você chegou a constatar o seguinte, muitas vezes os profissionais eram contratados pelas habilidades e competências, mas eram dispensados pelo comportamental. Até hoje, né? Então, até hoje. E é difícil essa atividade, né? Não é simples, né? Porque você às vezes tem ali um tempo para fazer esse recrutamento e seleção, e você conhece uma parte da pessoa. A ponta do iceberg. A ponta do iceberg, né? E acho que nem é só isso, acho que também tem a questão da combinação da pessoa com a liderança, com a cultura da empresa. Isso, a empatia que tem que ter, ou o ego, né? Muitas vezes na entrevista não percebe o ego. Sim. É uma ponta muito complexa, né? É multifatorial. Exato. E sim, porque competência técnica você treina, mas a atitude, o comportamento é mais difícil de treinar. É verdade. Uma vez eu fui ajudar a fazer um papel de headhunter, era executivo, então já tinha feito uma triagem muito grande, eu tinha que ajudar 5 disponíveis. E ficava observando o corpo, falava assim, se você tivesse que fazer uma empresa, você se contrataria? Assim, né? Se você tivesse que voltar para a empresa, você se contrataria, né? Tal, assim. E muitas vezes se olhava assim, às vezes a pessoa olhava espantado, né? Mas hoje é importante também você pegar referência da empresa que ele trabalhou e perguntar um pouco, né, sobre a pessoa lá tal, e até descobrir por que ela foi dispensada. Ao mesmo tempo, né, fazer essa pesquisa, acho que antigamente se fazia mais, hoje em dia nem tanto, né? Até por uma questão de tempo, de dinâmica, né, das instituições. Ao mesmo tempo é uma pergunta que pode não refletir a realidade, porque entra no que eu comentei, né? Então é uma combinação de fatores. Certo. Às vezes a pessoa ela não teve um bom desempenho numa determinada empresa, mas não quer dizer que isso seja uma... Às vezes o próprio clima organizacional, né? É uma questão de afinidade, de adaptação, de encaixe. Perfeito. E o quanto é importante e saudável até você escolher, né, um lugar que te faça bem. E também o profissional escolher uma pessoa que
tenha mais afinidade com a cultura. É claro que no papel de liderança ele vai tentar desenvolver, vai ter todo um trabalho para isso, mas se identificar que não tem mais o que fazer, eu acho que demitir pessoas também faz parte do papel dos líderes e é importante, é saudável para a equipe, é saudável às vezes para a pessoa. É claro que tem que fazer isso de forma humanizada. Hoje se fala muito até, né, da questão da demissão humanizada. Certo, ok. Porque a demissão ela só termina quando a pessoa ela consegue outro trabalho. Sim, verdade. E como que você acabou enveredando um pouco para a área de saúde? Então, quando eu escolhi a psicologia, a minha intenção sempre foi atuar na área clínica. Ao mesmo tempo, eu fui para o RH, me identifiquei com a área de desenvolvimento humano, por quê? Porque lá eu atuava com a área de educação, que é a minha outra paixão. Certo, ok. Então, eu fiquei por muitos anos na área de desenvolvimento humano, porque eu me identificava, me trazia satisfação também, até que eu decidi, falei assim, não, agora é o momento de eu fazer essa transição para a área clínica. Ok. E aí eu me organizei, me preparei para essa transição e foi no tempo certo. Por quê? Porque muito do que eu aprendi, do que eu vivi num outro papel profissional, eu uso hoje como psicoterapeuta. Ok. Então é um repertório que me ajuda a entender os meus pacientes, né? Então eu atendo desde de adolescentes até profissionais pessoas mais maduras, que são profissionais de liderança, alta liderança. Que legal. De todos os profissionais, que a gente sempre escuta assim, nós temos uma boca e dois ouvidos, né? Mas eu acho que o de psicologia é o que melhor usa os ouvidos. Sim, tem que ter uma escuta. Né? Além de ativa, não é só ativa, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas se for para contar, eu conto para o meu amigo, ele também vai me escutar. A diferença é que o amigo ele também pode ter escuta ativa, mas o psicoterapeuta, ele, além de ter a escuta ativa, ele tem uma escuta qualificada. Ok. Então você está conversando com um amigo e aí você conta alguma coisa, para aquilo que você contou, ele vai passar para frente, você vai continuar contando. O psicoterapeuta não, ele fala assim, peraí, isso que você me falou, e aí vai explorar aquela pontinha do iceberg, como você falou. Porque às vezes aquela pontinha tem toda uma base, né? E às vezes aquilo leva ao ponto do problema. Ao ponto do problema. E geralmente o paciente ele busca a psicoterapia por um motivo, esse que é a pontinha, mas por trás desse tema inicial tem toda uma história, toda uma questão que foi acontecendo ao longo da vida. Mas é interessante porque assim, tem muita gente que ele não consegue falar para a família, não consegue falar para os irmãos, mas ele confia no profissional, né? Isso que é bacana. Sim. Um profissional que já foi assim treinado para aquilo e é mais assertivo. Ao mesmo tempo, mesmo buscando, às vezes não é fácil para ele também confiar. Mesmo o paciente buscando psicoterapia, às vezes leva um tempo para ele confiar e começar a aprofundar alguns temas. Ok. Como que você equilibra o racional e o emocional? Porque às vezes tem alguns casos que você olha, puxa, a pessoa está sofrendo muito, né? Só que você tem que se equilibrar, né? Você não pode chorar junto com a pessoa, tal, essas coisas assim. Não, você tem que ter esse equilíbrio. Né? Isso, então é importante essa identificação, se sensibilizar. Às vezes sim, o psicoterapeuta, ele, até na minha abordagem, porque a abordagem psicanalítica mantém essa distância maior, mas a minha abordagem é mais humanista. Então, é possível também o psicoterapeuta chorar junto, ao mesmo tempo voltar para o seu lugar. E aí, até para não se misturar com a questão do paciente, porque você às vezes se identifica com algo que ele trouxe, algo que também te traz sofrimento. Para isso, é muito importante que o psicoterapeuta faça psicoterapia também,
Ah, entendi. Tá. E supervisão, Perfeito. para saber o que é do paciente e o que é dele, e saber separar. Parece o cuidar de quem cuida, né? Cuidar de quem cuida, exatamente. Tá bom. E aqui no congresso, como é que você está achando aí? Nossa, eu fiquei muito encantada. Primeiro, assim, desde o primeiro contato com todo o acolhimento da comissão científica, e também ver esse cuidado com um evento de desenvolvimento humano, de educação. Então, isso para mim é muito, muito caro, muito raro, ter esse olhar para o desenvolvimento, para a educação, e ver as pessoas envolvidas nesse propósito. Um olhar humanizado. Olhar humanizado. Então, tem uma frase que fala, né, que a gente tem que viver como se fosse morrer amanhã, mas aprender como se fosse viver para sempre. Então, é o lifelong learning, né? Aprender para sempre. Até eu vi uma também, até o desenho do Calvin, ele conversando com o tigre, ele fala assim, um dia todos nós vamos morrer, mas todos os outros dias nós vamos viver. Né? Então, é viver, né, aquele dia, aproveitar, que também é um desafio das pessoas hoje em dia, viver o presente, né? Sim. E também olhar para essa questão do aprendizado, que é para sempre. Perfeito. Nós estamos nos finais, tá? Eu gostaria que você deixasse o seu contato, pode ser Instagram, e-mail, se quiser, nós vamos escrever aqui também, tá? Sim. Meu e-mail é debora.lima@dlpsicologia.com.br e o Instagram é deboralima_psi. Perfeito. Gratidão. Fiquei muito feliz, foi uma honra. Eu que agradeço, obrigada. Internautas, nos agradecimentos então a essa fantástica profissional, Débora Lima, nós finalizamos mais uma gestão executiva. Grande abraço e até a próxima.